Você viu a última do Dave? O último absurdo que ele falou é a descrição clássica do falso evangelho. O Dave eu acho que é o meu herege favorito. No vídeo de hoje eu vou mostrar que é um perigo ouvi-lo. Não apenas ouvir o Dave, mas todos os pastores que têm muito a ver com o Dave Leonardo, porque ele é um símbolo aí do que é reproduzido em muitos lugares por este país. Então, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então, vamos primeiramente ao que ele falou. Não vou colocar aqui o vídeo, porque, sei lá, às vezes acaba dando um bloco aí na gente. Então, vamos lá. Era sobre a Priscila Alcântara. Todo mundo tem visto, né? Priscila Alcântara, ela era uma moça que se dizia cristã. E com o tempo foi, né, enfim, né, tá com cabelo cor de fogo aí, tatuagem para mais de metro, e seminua, a roupa, né, totalmente vulgar, indecente. E ela disse que essa mudança no visual reflete o interior dela, disse ela, e é isso mesmo, o nosso exterior reflete mesmo, a nossa estética reflete as nossas crenças, quem a gente é óbvio, é isso mesmo. Mas enfim, ela foi lá o Dave foi no Flow, e aí o entrevistador, esqueci o nome dele, perguntou para ele, olha, como que a igreja tradicional vê a mudança na Priscila? E aí o Dave respondeu assim, ó, a igreja não tem nada a ver com isso. O evangelho não me dá direito de se meter na vida do outro e dizer que o outro, não dá o direito de dizer o que o outro tem que fazer. A convicção é dela e a pessoa em Jesus, que eu não entendi muito. Aqui eu só estou lendo, tá? Citando para vocês. É a convicção dela e a pessoa em Jesus, não entendi muito, mas enfim. A vida é dela, ela faz o que ela quiser. Se ficou feio ou bonito, aí é a opinião de cada um. Ou seja, não tem critério para nada, né? Não tem nem critério de belo ou de feio, de vulgar ou não, de indecente ou não tem critério de nada. Ah, enfim, ele continua. A Pri, eu a conheci, obviamente ela tá bem diferente. Diferente, poxa vida. Mas é a Priscila que eu conheci. Ó, tá vendo? Tá totalmente diferente, mas é a mesma, né? E aí ele continua, né? Por dentro dela, aí eu não sei. Sabe o que o comentarista lá, o entrevistador disse? Boa! Satanás também. Rapaz, é um negócio assim absurdo, né? Vamos lá para a galerinha do Não Julgueis. Eu fico imaginando, vamos começar assim. Imagine se fizesse essa pergunta a João Batista sobre Herodes. Lembra? Ô João, e o rei Herodes aí? Ele tá saindo com a mulher do irmão dele. O que a igreja tradicional tem a dizer sobre isso? Imagine se João dissesse assim, ó, a igreja não tem nada a ver com isso. O evangelho não me dá o direito de se meter na vida do outro. A convicção é dele e a pessoa em Jesus, a vida é dele. O Herodinho, pô, eu conheço, é meu brother. Obviamente ele tá diferente, mas por fora aí, mas quem sou eu, né, pra julgar? Você imagina um negócio desse? Porque lembra, né? João Batista foi lá e falou, Herodes, você tá adulterando, rapaz. E por isso Herodes arrancou a cabeça dele. Ah, pastor, mas nesse caso aí, que você está citando de Herodes, há uma ordem direta na Bíblia condenando o adultério. Ó, mas também há uma passagem bíblica direta, explicitamente condenando a sensualidade e dizendo que as mulheres devem se vestir com decência. Você acha que aquilo ali é uma roupa decente? Mas pastor, não precisa falar da moça. Olha, em alguns momentos é necessário dar nome aos bois. Dizer, ei, fique longe dessa pessoa, pois o ensino dela é errado. Quer um exemplo disso? Paulo. Paulo deu nome aos bois. Ele disse assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Essa é que é a grande questão. Essas pessoas desviadas da verdade estão desviando a fé de outros. Essa que é a questão, então, aqui. Esse é o grande problema que, na minha opinião, é diferente da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério. Aqui a gente tem uma pessoa que está influenciando outros para o buraco. E esse é o grande problema. Quer ver outro exemplo? O clássico livro de Lutero, Nascido Escravo, foi uma resposta pública a Erasmo de Roterdã. O melhor exemplo de todos, o próprio Cristo, cheio de compaixão para com pecadores arrependidos, como foi com a mulher adúltera, que, enfim, cheio de misericórdia, com pecadores da pior espécie. Mas, por outro lado, Jesus combateu publicamente pessoas influentes, que desencaminhavam as pessoas. E tem mais. Não é amor esse negocinho aí não, sabe? De não julgueis, usando o não julgueis de Jesus de uma maneira torta. Quer ver? A esquerda, em nome do amor, ela defende o aborto. É ou não é? É em nome do amor. É o povo do amor. É o povinho do amor.
Então, esse discurso é feito em nome do amor, o do não julgueis, mas não é amor. E eu lhe mostro algumas passagens bíblicas que mostram isso pra gente, que deixam isso muito claro. Deus dizendo, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Tem um cara ali, indo pro buraco, e você não avisa, fala, ei, você não adverte, você não avisa, oh, você está fazendo errado. Ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você, ó pregador, o sangue daquela pessoa. Ou aquele texto clássico. Leais são as feridas feitas por quem ama, traiçoeiros os beijos de quem odeia. Leais são as feridas feitas por quem ama. Ora, o que é isso? Quem ama fala a verdade, isso de início pode até ferir, mas é isso que de fato é a prova de quem ama. Quem ama está preocupado em ajudar as pessoas. A coisa mais amorosa que Jesus fez foi expor o pecado das pessoas justamente para que elas se arrependessem. Ele mostrou a doença para que elas então buscassem a cura. Mas se a pessoa está enferma e você fala, não, o que é isso? Está muito bonito isso aqui. Quem sou eu para julgar? Essa pessoa continua naquele estado, não procura o médico que é Jesus e se dá mal. Portanto, a mensagem de amor sem arrependimento, que em nome do não julgueis, não expõe o pecado, até mesmo uma aberração dessa, isso não é de Deus. Essa pregação do amor sem arrependimento mata. Pecadores impenitentes, homens que estão no pecado, não precisam, não podem ouvir, olha, Deus te ama. Mas sim, arrependa-se, pois o reino está perto. Uma mensagem de amor a homens que estão em pecado, uma mensagem sem arrependimento, significa acelerar a descida deles ao inferno. Quando eu penso nessa situação que a gente está vivendo aqui hoje, eu me lembro dos profetas da época de Jeremias, os falsos profetas. Jeremias dizia, vocês vão morrer, vocês são malignos, adúlteros, mentirosos. Se vocês não se arrependerem, a Babilônia virá. Os falsos profetas, entretanto, prenderam Jeremias e disseram, você não ama o nosso povo. Se Deus é conosco, se Deus ama o seu povo, como é que Deus vai fazer um negócio desse? Permitir a Babilônia vir aqui? O meu Deus não é esse. Esse é o Deus do religioso, Jeremias. O meu Deus não é esse. Resultado, justamente porque aquelas pessoas ouviram a mensagem dos falsos que afagava o aguinho delas, aí elas ficaram, como é que é? Elas estavam indo pro buraco, né? E Jeremias dizendo, vocês vão morrer. E o falso profeta não. Que isso, gente? Não, que isso, Deus ama vocês. E aí eles ficaram bravos com Jeremias, o povo que estava indo pro buraco, e olhavam para o falso pastor da época que dizia, Deus ama vocês, que isso, quem sou eu para julgar? E eles disseram, poxa, eu estava até triste, viu, mas agora eu estou muito feliz e animado com o que vocês me falaram. E continuavam no caminho. Eles continuaram, e o resultado da Babilônia veio e matou todo mundo. Por quê? Isso tinha muito a ver com o falso pastor da época, que falava aquilo que o povo queria ouvir. Lá em Apocalipse se fala das duas testemunhas, né? E as duas testemunhas de Apocalipse, diz o texto, que elas atormentam o mundo. Independentemente da interpretação que você dá em relação às duas testemunhas, o texto diz que elas atormentam o mundo. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros pregadores, eles atormentam o mundo. Porque os homens, eles estão tranquilos na lama. A função do pregador, do evangelho, é despertar essas pessoas para o seu estado de sono em relação aos seus pecados. O evangelho, ele é consolo. O evangelho é esperança. É óbvio que é. Alguém já disse o seguinte, mais ou menos assim, o evangelho, ele atormenta os tranquilos e coloca em paz os atormentados. Ou seja, o evangelho pega aquela pessoa que está insensível em relação ao seu pecado e desperta essa pessoa, você está doida! Por outro lado, esse mesmo evangelho pega aquela pessoa que tem consciência de seu pecado, que está consciente agora, profundamente consciente de todas as suas mazelas, e acalma essa pessoa. O evangelho genuíno atormenta os tranquilos e coloca em paz os atormentados. O evangelho genuíno, ele nos derruba e ele mesmo nos levanta. O verdadeiro evangelho, ele gera a convicção de pecado. Veja bem, até a própria ideia do consolo e do amor, do perdão, só faz sentido se a pessoa, ela tem convicção de pecado. Por exemplo, seria mais ou menos assim, falar do amor de Deus sem falar de pecado, seria mais ou menos assim, oferecer para alguém uma cura, né? Falar, Jesus está aqui para te curar. Vamos pensar no médico. O médico, eu estou aqui para te curar. E aí o cara fala, do quê? Curar do quê, rapaz? Eu estou muito bem. Então, mas imagine que esse cara não sabe que ele está doente. Então esse médico primeiro precisa convencer o paciente de que ele está doente, para que daí então ele procure tratamento. Então o evangelho do amor, ele não convence as pessoas do pecado.
Por isso, essas pessoas não buscam genuinamente o médico dos médicos. Lembre-se, o falso pastor não é identificado apenas por roubar, pegar o dinheiro do povo, adulterar, pregar heresias absurdas. Tudo isso o falso pastor faz também. Agora, a característica mais terrível, perigosa do falso pastor é esta aqui, ó. Falar palavras agradáveis, como disse Paulo, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Que coisa, hein? Eles vão, o povo, e lembre-se disso, o povo é o grande responsável. O povo, assim como só tem traficante porque tem o cara que compra a droga, só tem falso pastor, porque tem o povo que quer ouvir a mentira. Eles vão se cercar de pastores que pregam palavras agradáveis, aquilo que eles querem ouvir. Não é por acaso que o rapaz lá disse, muito bom, boa, e Satanás concordou com ele.